Então, hoje, dia 28/3/2023, está aqui, 8h11, a gente vai começar uma mentoria exclusiva de B3, tá? Mini índice exclusivamente, por enquanto. Tu sabe, mas acaba estudando, Aham. E, eu então, você acabo. pode, você pode utilizar ele. O que que é interessante? O que que é interessante nisso aí? Aqui eu gosto de colocar em azul para me saber que é mensal, que é uma Uhum, região mensal. Essa é a vela do mês que está acabando, então o mês ele trabalhou, esse mês que a gente está, ele trabalhou todinho nessa região aqui, ó, né? uhum, sim. Completamente nessa região. Essas informações são boas para quê? Você ter o mês passado completo, que foi violento de queda, É. e, e você ter um pouco também do mês passado, né, que foi a região que ele trabalhou mês passado, porque essas regiões normalmente funcionam assim, quando a gente fala de day trade, eu acho que é a maior dificuldade, né? Quando a gente Hoje sim. marca essa região mensal a gente sabe que é assim, o gráfico ele pode romper, mas demora. Não vai ser no primeiro toque que ele vai romper. Então, quando ele se aproxima de uma região dessa, seja lá embaixo como suporte, ou seja como resistência, eu estou gravando aqui, que depois eu te mando a gravação, tá? Tá. Aham. Que aí, se você esqueceu ou deixar de anotar alguma coisa. Então, assim, importantíssimo mesmo, tá? Eu tenho um amigo que só opera scalping na B3, o cara não faz outra coisa a não ser scalping, só que ele demora para abrir a operação. Por quê? Ele espera chegar em região mensal para ele abrir. Então, ele não opera todos os dias, mas quando bate numa região mensal, ele entra com 300, 400, 500 contratos e faz um regaço numa operação só. Uhum, Por quê? Se aproximou. Quando você está lá no day trade, isso facilita você ter visão para day trade. Quando ele se aproxima de uma região dessa, eu tenho um dilema assim, que a gente sabe que uma hora, se a tendência é de queda, ele vai romper. Mas de cara, no primeiro toque, ele veio lá de cima, no primeiro toque, ele não vai romper. não rompe, né? Na primeira tentativa, nunca vai ser. Uhum, Então, você sabe que existe nas minhas aulas lá, tendência macro, que é a tendência macro, são em times maiores, você pensando um pouco a longo prazo, e tem a tendência micro, que eu considero ela de M15 abaixo. E quando a gente fala assim, quando você tem uma noção de marcar essas regiões, no momento que você cai para M15 e M5, cara, isso aqui é o detalhe para você saber assim, rompeu. Quero fazer operação longa. Você sabe que uma vez rompeu, você já me deu informação assim, vai chegar lá no 90 e tal. Você já sabe que ele está em tendência de baixa, que a tendência é continuar caindo. Quando ele rompe e encerra rompido uma região dessa, uhum, encerrou vela rompida. Pá. Qual que é o próximo alvo dele? Pensando a mais longo prazo, você está com cabeça de longo prazo. É buscar a próxima região mais importante. Então, quando a gente vê o mini índice fazendo um trajeto desse daqui até aqui, a tendência é ele buscar a próxima região mais importante. E tem um detalhe. Segundo ponto.
Quando deixa um paviozão desse, quando ele deixa um paviozão desse, cara, existe uma chance muito grande de pelo menos ele deixar outro pavio mais embaixo que esse. Então, Maior um pouquinho maior. ou um Existe uma chance assim, pouquinho maior? existe uma tendência de mercado, isso qualquer time, tá? Eu estou aqui Aham. falando por enquanto de mensal, mas é qualquer time, a regra é a mesma. Quando deixa um pavio desse, pessoa que quer fazer um swing trade, por exemplo, a chance dele vir romper essa região que ele tocou é muito grande, um dia, porque demora, né? Sim. Quando a gente está no mensal, a gente sabe que vai demorar bastante, mas ele. Aí o que, que pode ajudar para que isso aconteça? Notícias, né? Uhum. Para você operar profissionalmente, eu digo para você assim, o operacional saber operar é uns 10%. Você entender uns 10% de saber fazer isso daqui, e o resto a gente engloba um pouco do psicológico, do medo, de você sair antecipado de uma operação que poderia ter segurado e tal, aquele emocional. Só que boa parte é você acompanhar notícias também, tá? Tem que entender uma coisa: você nunca vai conseguir ser extremamente profissional no mercado financeiro se você não começar a acompanhar notícias. Você nunca consegue chegar em outro nível se você não começar a interpretar notícias para entender realmente o que pode vir a acontecer no ativo que você opera, entendeu? Eu quero tomar água. Vai lá, toma. Pode tomar. Eu vou te dar umas dicas depois de questão de notícia, assim. Então, Então, é que na verdade, Emerson, que nem faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tô mexendo com o mercado, né? uhum. E você acaba, que nem, tipo assim, para dizer que eu não estudei, assim, eu olhei alguns vídeos do, não sei se você conhece o Sinclair, aí estudei um pouco, mas eu gosto muito do, acho que é Storm, que Ah, ele, sim, conheço. então, e ele faz swing trade, assim, De- sabe? É, E daí assim, e eu tenho muito, que nem eu falei para você, o teu curso foi o primeiro curso que eu comprei, aham. porque eu comecei a bater sozinha, estudar sozinha, E por só que na YouTube, vídeo, essas coisas? não, muito pouco, porque eu vi o que aconteceu com meu ex-marido, entendeu? Porque ele Aham. começou a estudar um, daí começou a estudar outro, e aí ele começou a mudar um monte de Estraga juntar tudo. um monte de operacional e encher aquela tela de indicador. Aí eu vi que o caminho, eu falei, não, não é esse. E aí eu fui devagarinho, devagarinho, só que eu Uhum. tenho um problema seríssimo, assim, que nem eu falei para Aham. você. Eu não trabalho com stop. Uhum. Aí hoje o meu ganho é menor, né, Do que a do que a minha perda. perca, né? Tá. Não existe esse gerenciamento. Uhum. E eu, assim, o que eu acredito, né, que o mercado trabalha com a repetição, eu chamo de frequência, cada um dá um nome, né, Aham. mas eu acredito que o mercado repete frequência. Exato. Então, Ele é uma repetição, é uma é, frequência, né? só que assim, o que nem eu não tenho 5 minutos, eu acostumei no 10 minutos, sabe? Entrar já no 10 minutos, mas 9 horas o mercado tá abrindo, eu já tô entrando, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que para eu tirar esses vícios, sabe? Certo. Mesmo que sozinha, né? Sem estudar muito operacional de outras pessoas, eu acho que vai levar um tempo, assim, sabe? Que nem. Oi? Vai, deixa eu chamar a mamãe. Então, acho que vai levar um tempinho ainda, sabe, Emerson? Uhum. Vai ter que ser um processo aí meio. Na verdade, eu vou te dizer uma coisa.
Eu acredito que no máximo em quatro semanas aí de 4 aulas, eu consigo passar a chegar no ponto final ali com você, que Uhum, vai resolver o seu problema de stop e o teu problema de ganho. Eu vou te dizer assim, pelo tempo que você tem de mercado, cara, tá dentro do normal, tá? Tá dentro do normal. Você só tá numa vantagem. Você tá numa vantagem que você não teve dó de investir em conhecimento. E não é porque você me pagou para isso, não tem uhum, nada a ver com isso. É porque a maioria quer levar no peito. uhum. E não tem como levar no peito. A gente que já passou todas essas cagadas, a gente sabe onde está o problema, entende? A gente sabe onde está o problema da maioria, que foi o nosso, que foi o Sim. meu problema, entendeu? Só que nem eu primeiro, na verdade, Emerson, eu tentei buscar um tanto de conhecimento sozinha, entendeu? Mais Aham, ou menos entender, que nem eu falei, eu para mim, eu posso, né, coitado de mim, né, em vista de vocês, tal, mas eu acho que o mercado trabalha com duas letras, uhum. que é o M e que é o W. Tipo isso. Mais ou menos isso, né? É, Só que, claro, a leitura para você fazer um monte de Kendo, um monte, claro que aham, isso é, né? é Tipo assim, complicado. e é ali e eu vou quebrando a cabeça nisso, assim, sabe, Aham, Emerson? E daí depois, que nem eu falei para você, que dá a impressão que eu tenho o perfil de swing trade, porque o meus alvos. Emerson, às vezes eu fico o dia inteiro numa operação. Você tá entendendo? aham, E, e o day trade não é isso, né? não. O E day trade não é isso. falando de B3, assim, é interessante você pegar o day trade mesmo. E assim, ó, fica tranquila que você vai pegar. Você vai pegar. Só que, ao mesmo tempo, você consegue pegar o day trade e consegue entender o longo prazo do mercado também, entendeu? Ao Uhum. mesmo tempo você consegue. Por isso que eu falo assim, não adianta você já tira da cabeça assim e falar assim, ó, eu acho que eu me adapto mais com swing trade. Não, você vai ver que você vai ganhar dinheiro nos dois, É entende? que, é, é que eu acho que, porque na verdade, né, Emerson, o, o, o gráfico diário, né, como o gráfico semanal, a tua visão, eu acho que para Uhum. iniciante, que eu me considero iniciante, né, Sim, aham. ele é mais limpo, né? Então, É, para mim, o diário não, o de 10 minutos, o de 60 que eu estudo, ele é muito poluído. Então, eu não consigo ter a mesma é, visão, entendeu? é. Eu não... Por exemplo, assim, só para você ter noção. Depois a mamãe põe, vai lá assistir que a mamãe já vai lá. Para mim, né, o mercado que não falei para você, para mim é só romper fundo, só romper fundo, romper fundo. Mas no meu diário tem que ter essa volta. Mas ontem eu consegui vender o mercado e hoje eu consegui vender o mercado. Então, Entendi. sabe, eu não sei o que que acontece. Aham. Eu vou te Só que daí que nem eu falei mostrar. para você, claro, Uhum. uma operação só. Uma operação ontem, uma operação ontem, mas o dia inteiro de operação, e claro que loss, né? É, não, não dá, tem que mudar isso daí. E é isso que eu te falo. Essas questões que eu estou marcando aqui é o que, até a hora que eu chegar no M15, você vai ver que é o que vai te dar base para decidir aonde você sair. Uhum. Entende? Aonde eu devo sair? Aonde que o mercado pode buscar? Ali, região tal. Ali eu devo sair. Então, eu acredito que em umas quatro semanas a gente consegue já encaixar isso daí para você não ficar nessa loucura, entendeu? Porque Uhum. você pode sim operar o dia de manhã, à tarde, às vezes dá oportunidade à tarde, é bem raro. Mas à tarde, Uhum. eu sendo bem sincero, assim, quem ganha dinheiro na B3, mini índice ali, e mini dólar, é até meio-dia.
entendeu? Que Sim. passar disso, você está se colocando em risco, entendeu? Uhum. Então, assim, mas entende, se você vai ver que é só um detalhe, é só um detalhe, começa a Virar a fazer, chavinha, né? é a chave. E É. sabe qual que é a questão? É quanto mais simples, melhor. Você vai ver que eu não uso médias móveis, porque as médias móveis, elas são a mesma coisa dos suportes e resistências que eu Uhum. marco. E é uma coisa que eu, particularmente, me adaptei mais, porque médias móveis, elas têm uma regrinha um pouco diferente. E suporte e resistência, você aprendeu a marcar, se torna tudo mais simples, entende? E Até o Storm ele fala isso, né? Quanto mais indicador você colocar, não, tem que é, é, eu acho que daí vem o medo, daí vem insegurança. é, Então, desde o início, eu fui reduzindo, reduzindo, aham, reduzindo. Eu também, hoje, tipo assim, muitas vezes eu nem coloco nem o suporte, nem a uhum, resistência, e eu olho essa repetição, né, da uhum. frequência, né? É, porque, por exemplo, assim, errada você não tá. Eu tenho um indicador de, como se fosse um robô que Uhum, ele dá as repetições do mercado. Então, ele me auxilia no Forex aqui. Por exemplo, eu tiro uma base dele, mas não opero com ele é só para me dar uhum, uma base. Então, ele me dá sinais de repetições, por exemplo, ó, quando chegou aqui, deixou esses pavio aqui, isso aqui é um padrão de compra. Então, onde eu entro na uhum, compra? Quando rompe o pivô. Quando uhum. rompe aonde? Aqui, essa região. Encerrou rompido aqui, eu posso entrar comprado aqui. Olha o tanto que subiu. Aham, Você vê? Ele me sim. dá. Então, assim, você não está errada na questão das repetições. O mercado, ele se repete, só que ele muda. Com o tempo, ele muda. Então, por isso que a gente tem que estar. O que que acontece? Por isso que você tem que pegar a manha dessas marcações, porque nesse caso, não importa se o mercado ele vai mudar, você se vira, entende? Você dá seus pulos Uhum, e ganha dinheiro para ganhar dinheiro, entendeu? uhum, Então, é muito importante você saber assim, os limites mensais depois, e tem que marcar, tá? Para pegar day trade, tem que marcar, senão você fica o dia inteiro numa operação achando que está certo, que vai dar certo, e no final você leva uma invertida porque você não tem informação do gráfico ali. Você tem uma dedução, mas você não tem a informação. A informação é você ter algo concreto, uhum, né? Você tem que ter algo concreto. Aqui foi, foi a máxima, aqui foi a mínima, aqui foi a máxima, aqui foi a mínima, essas regiões de corpo de vela são as regiões onde o mercado ele mais se concentrou trabalhando. Aqui foi só espirro, entendeu? Então, você marca mínima e máxima da vela atual, da vela mensal, né? Aqui a gente já tem uma noção, aí você cai lá para o semanal. Semanal, eu diferencio o semanal de cores, eu diferencio em cores para mim saber que quando ele chegar ali, ele atingir ali, eu saber que é um semanal, entendeu? Que é um suporte ou uma resistência semanal. Aqui ficou próximo uma da outra, só que quando a gente chega no M5, vai estar bem longe. Eu vou deixar. Essas região aqui é da semana, né? A semana está aqui, ó. Dentro dessa Uhum, linha verde, a semana trabalhou aqui. Mas para a gente ter um pouco mais de noção, você pode pegar de pavio a pavio, tá? Ó, aqui eu não preciso, eu vou colocar ali e tal, só para me saber que tem uma mensal junto com a semanal, mas aqui vai ser a chave para a gente aqui, ó. Essas duas regiões são a chave no momento, né? Então eu só pego assim.
mês passado, mês atual. Semana Uhum. passada, essa aqui que é semana passada, né? Semana passada e semana atual. O resto não interessa por enquanto, porque demora muito para o mercado chegar no restante, entendeu? Uhum. Eu caio para o diário, lá na vela diária, e gosto. É interessante você ter, porque falando de day trade faz diferença. Você ter a máxima e mínima diária. Você pode marcar tanto, ó, e eu coloco no pavio, tá? Eu sempre uso pavio máxima e mínima. Isso aqui do dia. Bom, aí eu diminuo o gráfico. Você diminui o gráfico para meio que tentar. Olha, tá muito. É uma tendência absurda de queda, né? Uhum. H4. Então, eu marquei mensal, semanal e a gente está em H4 agora. É bom quando já opera que não, a gente pula bastante etapas, sabe? Se você for acompanhar o curso completo, a gente nem precisaria colocar isso daqui, tá? Porque a gente sabe Uhum. que é uma tendência absurda de queda, Sim. né? Só que às vezes eu coloco, se for para mim entrar numa operação mais longa, eu acabo colocando por quê? Eu vou fazer aqui só para mim te dar uma explicação que eu não sei se você tem toda essa informação. Essas linhas que você está traçando é tudo linha que eu uso, sabe? Tá. Então, Eu digo um canal, sei lá como que chama, né? é um canal de tendência, né? É. É linha de tendência, LTA, LTB. Eu gosto de marcar o canal reto, tá? Eu não vou lá até o fundo e tal, eu gosto de fazer ele um canalzinho retinho, assim, e bem retinho, porque dá muito certo. Pelo menos até hoje deu muito certo. O que que acontece nesses canais? Por que que eu acho interessante você ter? Porque essa análise que eu estou fazendo, ela dura um mês inteiro, tá? Muitas Uhum. vezes dura um mês inteiro, você não precisa estar refazendo. Quando você vem caindo assim, no mensal, até o H4 é bom para marcar tendência, H4 e H1. É muito bom para marcar tendência. Por que dessas linhas aqui? É uma regra que funciona exageradamente. Se o mercado romper e encerrar fora dela, ele vai subir. Ele vai para o próximo Uhum. alvo mais importante. Qual que é o próximo alvo mais importante? Onde a gente marcou o mensal lá? É esse. Uhum. Se romper esse alvo, qual que é o próximo mais importante? Ó, toda informação que eu tenho para daqui um mês se brincar, entendeu? Ou Uhum. daqui 2, 3 meses, ó. Por isso que eu falo, você vai aprender day trade, você vai aprender longo prazo também. Ó, por quê? Se romper essa linha toda a linha de tendência rompeu, encerrou fora dela, é a hora de você meter um stop para dentro e comprar Uhum. take profit no próximo alvo. Para baixo, funciona a mesma regra, entende? Quando rompe abaixo dela e fecha rompido, você vende sem dó. Quando tem marcações de mensal e semanal igual aqui muito próximo, eu devo vender quando encerra aqui, por exemplo? Não, espera romper aqui, ó. Espera romper aqui. Rompeu aqui, encerrou embaixo, é venda com força, entende? Então, eu vou deixar marcado aqui, porque assim, é uma coisa que eu uso. É uma coisa que eu deixo marcado quando eu encontro em H4 uma tendência tão bonita como essa. Uhum. Então, eu gosto de deixar marcado, né? Se a gente cair para D1, ó, que maravilha. É um funil de baixa, né? Um canal de baixa bonito mesmo. Então, em H1 eu não preciso fazer nada, eu não encontrei nada de tão interessante aqui. Por Uhum. quê? As marcações de semanal, de mensal e do diário, eles já foram suficientes para mim aqui.
Esses separadores de período, eu deixo porque no MetaTrader tem essa opção, né? O separador de Uhum. período. É Então, a XP não tem. não tem. Aí, M15 é tendência micro. E olha, agora a gente vai falar assim. Eu falei para você, eu te mostrei uma visão de longo prazo. Então, eu tenho informações dentro desse gráfico aqui, ó, para muito tempo. Mas se eu fosse fazer um swing trade, qual que era a hora boa de vender? Se eu tivesse num swing, olha só as horas boas de vender. Tocou aqui, quantos, quantos pontos você pegaria na brincadeira? Uhum. Olha a loucura. Então, para mim, né, Emerson, para Aham, mim ele sobe mais, sei lá, deixa eu ver, aham. talvez nesse próximo alvo, no alvo teu aí 103,69 e depois só para baixo. Mas claro que nem você fala, não vai É, ser de uma vez só, né? ó, Mas ele não tem muito para cima, não. você tá com uma visão boa. Por quê? Eu vou te mostrar lá em M15. Ó, operação longo prazo, tocou nisso daqui em 4 horas. Meu Deus do céu, cara. Uhum, Você tá entendendo que o swing trade ele demora? Só que quando ele te paga a operação, você faz dinheiro para 6 meses, entende? sim, Você faz sim. dinheiro para 6 meses. Então, o que que eu vou tentar? Não judia tanto do teu emocional. É, é, não pega ruído, você não É. pega ruído, né? Então, entende por quê? Que eu uso as coisas mais simples do mercado, que são mensal, semanal, diário, e o Uhum, canal. Por quê? Cara, tá retinho, não tá? Tá bonitinho, retinho, bonitinho. Cara, uhum, rompeu, ó, agora qual que é a ideia? Ele vai possivelmente se aproximar dessa região. E eu uhum, sei que eu tenho uma sim. LTB, uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Eu sei que eu tenho uma semanal nessa região. Então é muito interessante uma venda quando ele toca Aí, nessa região, entendeu? exatamente. Então, assim, tem para que melhor informação do que essas que são as mais básicas de todas, né? Então, eu acredito também, eu vou te mostrar porque que, como você começa a ter visão micro. Você já teve ali, que eu achei interessante. Eu caio para M15 e quando eu chego em M15, eu pego do pavio, do último pavio e faço uma linha de tendência micro, micro. Quando eu traço essa linha de tendência micro, aonde ela vai? Olha onde ela vai. Uhum. Ela cruza com o teu suporte, né? Ela cruza e ela vai exatamente na região do 103 que a gente 103, falou, sim. Sim. entende? Uhum. Então, o que que pode acontecer amanhã? E outra coisa, na tendência micro, quando a gente fala de day trade, sabe aquela regra que tem gente que ensina assim, só opere a favor da tendência? Day trade, você esquece isso. E dá Uhum. para ganhar dinheiro, tá? Operando a tendência micro também. Como que dá para ganhar dinheiro a gente operando a tendência micro? Se o mercado se confirmar, ó, eu vou na micro, eu pego e traço um outro canal. Na micro, tendência micro, eu Uhum. traço outro canal. Se quiser, pode mudar de cor para não confundir com a macro, tá? Se quiser, pode deixar uma corzinha diferente e sempre procura deixar um canal reto, um canal bem bonitinho assim, ó. Uhum. Tem que estar Uhum. retinho. Se não tiver retinho, tá errado, tá? Uhum. Tem que estar retinho. Olha E ele só, conta o pavio também, né, Emerson? eu pego do pavio, ó. Pavio também, é isso que eu estava vendo É, ali. eu gosto de pegar o pavio. Uhum. Nesse caso, ó, eu pego os Uhum. paviozinhos, ó. É, aham. Os paviozinhos eu gosto de pegar. Eu sempre fiquei na dúvida se
Mas, então pega o pavio também. Tem que pegar, sabe por quê? O Uhum, pavio, ele é uma região de máxima ou mínima que o mercado uhum. atingiu. Então, assim, você só pode levar como base, eu vou comprar. Você só pode levar como base comprar acima dessa região se ele romper para cima, né? Por exemplo, aqui, essa região aqui é um paviozinho bem pequenininho, mas é um pavio. Qual que é a região desse pavio ali? É do diário, ó, do amarelo. Então, eu posso levar em consideração a compra quando a gente tem aqui, ele já está acima da mensal. Então, se ele romper a semanal com a diária, aqui é a hora que você compra. Aí, Emerson, aonde eu devo sair? Na Cento e próxima, três. tem que decorar isso, na próxima região mais importante, entende? E não fica assim, ai, rompeu, o mercado vai continuar subindo. Não cai nessa, que ele rompe, Uhum. deixa um paviozão e te estraga tudo. Aí, Então, às vezes ele só toca lá no alvo e já desce e já rasgando, né? desce, aí você segurou a operação, se É. lascou, aí, Uhum. entende? Uma coisa que você tem que se adaptar, que eu não dá para mim falar tudo numa pancada, mas eu vou te ensinar a proteger a operação, tudo, entende? Quando acontecer isso. É, então a gente tem uma base, não é um gráfico. Quando a gente trabalha com suporte e resistência, não é o gráfico mais bonito de todos, mas é o gráfico que te dá mais base, mais informação para tomada de decisão, tanto de entrada quanto de saída. Se você que gosta de time maior, por exemplo, mas eu vou te aconselhar a começar a operar em M5 para fazer isso dar mais certo. Uhum. Em M15, por exemplo, se a vela encerrou rompida aqui em cima, você compra, você vai buscar esses pontos aqui, ó. Uhum. Você pode botar o stop um pouco abaixo. Nunca seja gananciosa e e coloque em cima da linha. Nunca coloque Um em pouquinho cima da abaixo, linha. né? Sempre coloca um pouquinho abaixo, entendeu? Porque o mercado ele vem um pouquinho abaixo, porque às vezes é só um paviozinho que chega ali. E aí você está com o take profit na linha e o mercado não chega nem a tocar na linha. Às vezes Então, o que que acontece? Por exemplo, às vezes ele pode já subir, ou ele pode dar uma voltinha para daí subir, né, é, Emerson? Só que o que que acontece? Como eu fico naquela coisa, no primeiro minuto eu já meto operação, entendeu? Às vezes o meu preço fica muito ruim, entendeu? Então exatamente. é isso que eu também tenho que saber, saber esperar, entendeu? Aham. E o Para que comprar, né, ou vender, né? Com o melhor preço, né? exatamente. E assim, tem que marcar. Não adianta, tem que fazer a marcação porque senão você fica muito no escuro, sabe? É muito Mas o teu complicado. gráfico, na verdade, Emerson, é limpo, né? É O teu limpo, gráfico aham. é limpo. Ele é limpo, né? Eu gosto de usar assim, o mais básico possível, entende? O mais Uhum. básico possível. E a gente não precisa de exagero de informação, é só as regiões mais importantes, que é mensal, semanal e diário, entendeu? Uhum. Quando eu caio para, eu marquei uma tendência micro que foi esse canal de alta no micro, que existe na tendência micro, ele está em tendência de alta, né? Essa tendência de alta é o quê? Uma tendência de correção, só isso. Sim, E a sim. gente pode ganhar dinheiro com isso também, entendeu? Eu perco dinheiro. É, Ai, ai, ai. mas é informação. Porque, Sim. eu estou em M15, não muda quase nada quando eu caio para M5, porque a regra é a mesma. Em M15, Uhum. aonde que eu vou entrar? Se fechar rompido aqui em cima, eu vou entrar. Fechou rompido aqui, eu Uhum. vou entrar. Aí eu caio para M5, é só a visão, sabe? O jeito que a gente enxerga ali as coisas. Em M5, aonde que eu vou entrar? Olha só, a regra é a mesma. Por isso que eu falo para você que você consegue fazer o longo prazo, mas você vai aprender a fazer o day trade na marra também, entendeu?
Mas você espera romper com, tipo assim, rompeu já no primeiro candle, você já compra. Aí eu Ou compro. você rompeu, você já, Eu espero a entendi. primeira vela de 5 minutos encerrar. Fechar. Eu nunca entro nela mesmo, eu espero ela encerrar, não importa onde ela vai encerrar, porque às vezes o que que acontece? Você se lasca. Ela abre, às vezes assim, até rasgando aqui, pum. Daqui a Uhum. pouco ela deixa o pavio lá em cima e volta aqui para baixo. Exatamente. Então, Exatamente. tem que esperar ela, a primeira vela encerrar. E eu tenho até uma estratégia para isso. Mas só Você espera encerrar na M5, para isso? isso, eu espero Aí você, em digamos, nesse caso, comprar o mercado. E se eu ver que ela encerrou acima, com força para